pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez, partilhando a palavra de Deus. Hoje estamos em Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao 11. Por coincidência ou providência, hoje é domingo de Ramos. E essa passagem fala justamente da entrada triunfal de Jesus a Jerusalém, né? Nós que vamos acompanhando desde o início, nós começamos a ler o Evangelho de Mateus, desde o capítulo 1, nós não pulamos nenhum versículo. Todo dia nós estamos postando, versículo por versículo, cada passagem, e hoje chegamos nessa entrada de Jesus a Jerusalém. Vamos lá. Aproximaram-se de Jerusalém quando chegaram a Betsagé, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte. Encontrareis logo uma jumenta amarrada, e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os, trazei-os. Vamos lá, dá uma palavrinha aqui. Jesus, fez uma ordem aqui para 2 de seus discípulos. Jesus mandou 2 de seus discípulos ir à frente dele e disse a eles que eles iam encontrar uma jumenta com seu jumentinho. E deu a ordem: quando se encontrar, desamarrai-os e trazei para mim. Aqui, nesse cenário, Jesus já tinha evangelizado todas as cidades, aldeias, dos locais vizinhos e aos redores de Jerusalém. Mas Jesus nunca tinha evangelizado em Jerusalém. Como profeta, como todo mundo já estava vendo ele, como Messias. Jesus não tinha entrado ainda em Jerusalém para evangelizar. Jesus deixou por último. O pessoal de Jerusalém já com certeza, já ouviram falar de Jesus. Jesus, aquele que estava anunciando a boa nova, está fazendo muitas curas, mas Jesus não tinha ido para lá ainda. Mas todas as partes já tinham sido evangelizadas por Jesus. E agora chegou o grande momento. O momento que Jesus ia para Jerusalém anunciar a boa nova, a boa notícia. E lá, chegando próximo à cidade, Jesus fez uma ordem para os discípulos desamarrar uma jumentinha e disse que ia encontrar. Olha como as coisas, como Deus sabe tudo, Todas as coisas. Disse: olha, você vai lá e você vai encontrar uma jumenta amarrada com seu jumentinho. Quando você encontrar, desamarrar e trazer para mim. Jesus mandou uma ordem. Com certeza, a jumenta, o jumentinho, tinha dono, de alguém, estava amarrado. Estava amarrado de alguém. Mas ele fez uma ordem para eles. Vamos ver o que continua aqui, falando, no versículo 3. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondereis que o Senhor necessita deles, e que ele, sem demora, os devolverá. Se alguém perguntar, responda isso. Essa passagem também está escrita lá no Evangelho de Marcos, também de Lucas e de João. Essa mesma passagem. Nos 4 evangelhos está escrito. Versículo 4. Assim, neste acontecimento, cumprir-se-á o oráculo do profeta, que o profeta disse anteriormente. Ele está fazendo aqui Mateus fazendo uma referência, que isso aqui já estava profetizado. Aí versículo 5. Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Filho do que leva o jugo. Essa passagem está escrita em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Como é que eu sei disso? Porque aqui no Evangelho tem a referência. Essas referências é incrível, Todas as referências, a Bíblia que nós conhecemos hoje, ela é fácil de manusear, graças a um santo muito conhecido da Igreja Católica, chamado São Jerônimo. Foi ele que traduziu toda a Bíblia do grego
do hebraico, do aramaico, né, para o latim. E quando ele fez a tradução, catalogou ela em capítulos, versículos, e por isso que hoje todo cristão que tem a Bíblia é conhecido dessa forma, em todos os lugares. Então vamos agradecer a São Jerônimo, que nos ajuda, né, a identificar rapidamente as palavras onde estão localizadas, né, cada versículo da palavra de Deus. Esse santo, né, que viveu lá para nos anos 1340 a 1400, ele passou a sua vida dedicada a estudar, interpretar, traduzir a palavra de Deus e catalogar ela do jeito que nós conhecemos hoje, né? Então, viva São Jerônimo, né? Versículo 6, vai dar continuidade, né? Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Pronto. O que é que está dizendo? Jesus disse que eles iam encontrar. E aqui eles encontraram. E fizeram do jeito que Jesus mandou. Chegou lá, encontrou a jumenta com o jumentinho. Chegando lá, desamarrou. Alguém perguntou, respondeu: o Senhor precisa dele. Em Mateus não fala que do diálogo que os discípulos tiveram com os donos, né, das pessoas que viram, que questionaram porque estavam desamarrando a jumento e jumentinho. Mas no Evangelho de Marcos já mostra esse diálogo. Mas aqui já fala, já resumido, né? Eles fizeram tudo que Jesus tinha ordenado. Aconteceu do jeito que Jesus tinha falado. Eles encontraram. E na fé. Eles, olha, vocês vão encontrar. Encontraram. E fizeram do que Jesus tinha mandado. O interessante, olha como a palavra de Deus, ela se cumpre, né? Em Zacarias estava escrito isso aqui. Que o rei dos reis, né? O filho do rei, ia chegar sentado na jumenta. Agora, olha que interessante. E aqui já é uma referência de quem é esse rei. E aqui em Zacarias, como faz a referência, ele fala que o quê? O seu rei vem cheio de doçura. Jesus entra em Jerusalém cheio de doçura, cheio de amor. Apesar que lá em Jerusalém não aceitaram, não acolheram muito bem, pela parte, não do povo em si, mas dos líderes religiosos, né, que massacraram e levaram Jesus à morte. Mas aqui já fala que Jesus chegou cheio de amor, de mansidão, de paz. Ele foi levar. E humilde, veio montado em um jumentinho. E olha que é interessante aqui, esse versículo, que fala assim, olha, ele veio montado numa jumenta e num jumentinho. O filho que leva o jugo. O filho que leva o jugo. Já é uma referência. O jumentinho que estava carregando Jesus. O próprio jumentinho estava simbolizando Cristo, que estava levando o mundo. O jugo. Que jugo é esse? O jugo do pecado de todos. Porque Jesus Cristo, ele não tinha pecado. Mas Jesus assumiu a nossa culpa. O jumentinho, presta atenção, o jumentinho aqui está simbolizado o próprio Cristo, que está levando o Cristo, que está levando um jugo pesado. Mas Jesus não tem pecado, mas ele assumiu a nossa culpa. Aqui já está mostrando o propósito de Cristo. Jesus veio humilde como um jumentinho. Olha que humilhação. Carregando o jugo. Que jugo é esse? O mundo. Todo o pecado do mundo. Jesus carregou. Aqui já é referência. Não esqueçamos disso.
Dando continuidade, no versículo 7, né, trouxeram, né, a jumenta, o jumentinho, cobriram-no com os seus mantos e fizeram montar. Os discípulos envolveram o jumento e a jumentinha, a mãe do jumento, e foi interessante. Agora parei de pensar agora. A jumenta e o jumentinho. Jesus foi montado no jumentinho, mas a mãe foi com ele. A mãe do jumentinho estava lá com ele também. A mãe do jumentinho, simbolizada aqui também, Nossa Senhora. Olha, gente, que espetacular. Olha a referência, olha os sinais de Deus. Jesus foi montado no jumentinho, mas a mãe do jumentinho, que também foi envolta, eles envolveram tanto o jumentinho com seus mantos, os discípulos botaram seus mantos no jumentinho e na jumenta. Ao símbolo da humildade. Os dois entraram em Jerusalém. Só que Jesus foi montado no jumentinho, porque é o jumentinho que carrega o jugo, não a jumenta. A jumenta faz parte do plano de salvação. É o sinal. Olha que profundo, olha que coisa, se a gente passa despercebido. Está aqui, referência Nossa Senhora e Jesus. Eles são o Jesus salvou o mundo, mas Nossa Senhora faz parte do plano de salvação. No reino não pode esquecer nunca disso. Nunca. E Mateus faz questão de relembrar essa coisa, viu? Vamos lá. Dando continuidade aqui, parei aonde? No versículo 7, não foi? Versículo 8. Então a multidão estendia os mantos pelos caminhos, cortavam os ramos das árvores e espalhavam pela estrada. Aí o que aconteceu? Todas as cidades vizinhas que acompanhavam Jesus, aqueles que foram convertidos, tocados pela palavra de Cristo, sabiam que Jesus ia para Jerusalém, e Jesus e vendo Jesus entrando na cidade, no caminho para entrar em Jerusalém, eles colocavam os seus mantos pelo chão. Os seus ramos jogavam, como fizeram um tapete para Jesus passar. O povo que já reconhecia Jesus como Messias já estava fazendo isso. Para a entrada triunfal de Jerusalém. Versículo 9. E toda aquela multidão que o precedia, ou seja, que estava à frente de Jesus, esperando Jesus passar, porque eles sabiam que Jesus ia passar, clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Você já ouviu essa frase aqui? Todos os dias na missa, não é isso? Nós sempre na missa falamos isso. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Isso aqui foi na referência da entrada de Jesus em Jerusalém. Reconhecendo que Jesus realmente é Hosana, é o rei. É o nosso rei. É a aclamação. E essa aclamação fazemos sempre referendando Jesus Cristo. Reconhecendo que Jesus é o rei. O nosso rei. Versículo 10. Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: quem é este? A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Essa foi a resposta do povo. O que está acontecendo? Com certeza quem estava perguntando aqui, o alvoroço, eram os líderes religiosos. Preocupados: quem é isso? O que está acontecendo? E o povo respondeu: é Jesus, o profeta. E aqui em Jerusalém, eles só tinham ouvido na cabeça deles, Jesus ainda era o profeta. Para o povo que o seguia já, das cidades vizinhas, Jesus já era o Messias. Era o rei, o filho de Davi, Hosana nas alturas. Para o povo de Jerusalém, um grande profeta chegou. Esse profeta veio de Nazaré.
E quem perguntou aqui? Os líderes religiosos. E fim. E aí, gente? A gente aprendeu muita coisa hoje? Vamos partilhar a palavra de Deus, né? E é partilhando, é lendo, meditando, que a gente consegue se enriquecer e ser iluminado cada vez mais pela palavra de Deus. Eu mesmo tinha nem me atentado a essa parte aqui do jumento da jumentinha. Mas agora lendo com vocês, partilhando com vocês, é por isso que é muito importante a palavra de Deus, a partilha da palavra de Deus. E sempre fazer uma oração antes, para que Deus ilumine. E para que nós possamos realmente vivenciar. E não ter dúvida, Jesus é o nosso Rei. E Nossa Senhora, que faz parte do projeto de salvação, intercede também por nós.